Muito bem, aqui estamos nós hoje com 287 dias em propósito, 17 dias, 17º dia de leitura aí do Novo Testamento. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Eu fico muito contente em saber que apesar das circunstâncias, situações e tantos afazeres, você tem priorizado a palavra, você tem priorizado esse tempo de devocional. Você sabe que isso é sinônimo de maturidade, de sucesso, de crescimento, porque você quer ser bem-sucedido. A palavra do Senhor já nos diz o que nós devemos fazer, né? Bem-aventurado é, feliz é aquele, queridos, que faz da palavra, que faz do Senhor, queridos, que pega a palavra realmente e faz assim, ó, um luzeiro para o seu caminho, que faz lâmpada, né? Sabe o que é ter uma lâmpada, queridos, iluminando assim todo o caminho? Você já foi pra roça? Quando você tá na roça, que não tem luz, lá tá aquela escuridão, você pega uma lamparina e você vai iluminando o caminho assim, para você não tropeçar, não pisar em algo que não deve pisar, não é assim? Então uma luz, queridos, ela tem um poder realmente de nos ajudar para que nós não venhamos tropeçar, não venhamos nos machucar. Realmente a luz, ela nos guarda, viu? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos guardar, de nos livrar de sofrimento, de nos poupar de coisas que muitas vezes, por não conhecermos a palavra, foi o que disse Oséias, né? O povo sofrendo por falta de conhecimento dessa palavra. Então que essa verdade chegue ao meu e teu coração cada dia mais, que nós tenhamos os nossos olhos espirituais iluminados, para que possamos todos os dias da nossa vida e que cada dia, né, com mais intensidade, possamos perceber quão bom é e quão importante, imprescindível é nós estarmos conectados com o nosso Pai, através da sua palavra, né, queridos? Tudo começa aqui, através da leitura da palavra, tá bom? Então nós estamos nesse propósito, queremos ler a Bíblia inteira, né? E estamos todos os dias aqui trazendo aquele resumão para você dos capítulos, né, de cada livro. Então hoje nós estamos no Evangelho, dando continuidade ao Evangelho de Marcos, tá bom? Então, de acordo com o que estamos seguindo, hoje o resumo será do capítulo 9 e do capítulo 10. Muita coisa importante aqui e desde já eu quero encorajar você a já pegar a sua Bíblia para você ir marcando aí, se você assim desejar. Eu faço muito isso, gosto de marcar, deixar colorido, chama a nossa atenção e realmente na nossa memória fica gravado, né, de uma maneira melhor para quando você voltar ali para fazer leitura em outra ocasião de devocional, você saiba que aquele dia o Senhor falou com você algo específico. E é crescimento, né, queridos? É avanço, é um novo tempo. É um tempo realmente de crescimento espiritual para as nossas vidas. Então vamos lá, que Deus abençoe você, tá bom? Sem mais delongas, vamos nós pro resumão aqui do capítulo 9. Porque nosso resumo é rápido, você já sabe, né? Vamos lá, no capítulo 9 vai falar acerca da transfiguração, queridos. Olha só, Jesus então ele vai para um alto monte, a palavra vai dizer, ele separa 3 para ir com eles, Pedro, Tiago e João. Queridos, algo fascinante, maravilhoso acontece ali, Jesus realmente se transfigura, né? A palavra vai dizer que Jesus, as suas vestes ficaram tão brancas, queridos, que não havia ninguém que lavasse roupas ali, que pudesse deixar aquelas vestes de Jesus tão brancas quanto ficou. Ele realmente ficou iluminado, né? Ele se transfigurou realmente ali para eles, né? A palavra também vai dizer que Moisés e Elias apareceram ali, falaram com Jesus. Uma nuvem do céu, queridos, também disse que Jesus era o Filho amado de Deus. E tudo o que Jesus dissesse era para eles o que? Ouvir, considerar, né? A nuvem, a voz que sai da nuvem disse isso. A ele ouvir, escutem o que ele diz, né? Ok, passou esse tempo aí então, no início do capítulo 9 ali, então eles desceram. Quando chegou embaixo, queridos, a multidão já estava no alvoroço só, porque o mestre havia levado seu filho para que os discípulos o curassem. Na verdade, ele era possesso de demônio, ele era um endemoniado, né? A palavra vai dizer isso, e Jesus vai curar ele, tá bom? Mas só para você entender o contexto, ele vai ser curado, mas ele sofria muito, queridos, desde a infância. E o pai, né, ao se aproximar de Jesus, Jesus perguntando, né, desde quando ele sofria, ele vai contar e diz assim para Jesus: ô Senhor, por favor, se você pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus responde para ele: se eu posso,
Tudo é possível aquele que crê, né, queridos? Então nós sabemos já do final, como eu já antecipei para você, Jesus cura aqui esse menino, né? Pega ele pela mão, toma ele pela mão e ele fica bonzinho, dá uma ordem para que aquele espírito surdo e mudo saia dele, repreende, né, o mal aqui, os demônios, e enfim, expulsa, né? Também, enfim. E aí é o que acontece aqui também no capítulo 9, tá bom? Uma outra coisa importante pra gente finalizar já o capítulo 9, Jesus também está anunciando aqui para os discípulos, queridos, a sua morte e ressurreição. Lembra? Iria acontecer a sua morte, ele dá detalhes aqui de como seria, né? E ele já descreve tudo, que ele diz em detalhes, você vai ver no capítulo 9 que está falando acerca disso, e também já diz que ao terceiro dia o Filho do Homem iria ressuscitar, né? Ok. E aí Jesus também aqui diz que certa vez que os discípulos estavam discutindo entre si para saber quem era o maior. E também uma outra coisa, essa palavra é poderosíssima, o Senhor reforçando, queridos, quem é o primeiro, quem é o melhor no reino, né? E eles discutindo quem era o maior, e o Senhor disse, ó, quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Foi isso que o Senhor falou aqui também. E ele advertiu também com uma outra coisa, dizendo, olha, se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé te leva a pecar, é melhor você arrancar, é melhor você cortar e entrar no reino, na vida eterna, que seja coxo, né? Que seja sem um olho, sem uma visão, do que você ir pro inferno com os dois, né? Ele disse isso, ele falou mais, aqui é aquele versículo bem conhecido acerca do sal, olha, se o sal se torna insípido, ele não tem finalidade, ele perde a finalidade, então que nós sejamos sal, que nós tenhamos paz com todos, né? Ele diz isso aqui também no capítulo 9. E pra gente finalizar capítulo 10, deixa eu te contar o resumão aqui também. No capítulo 10, queridos, ele começa dizendo que Jesus então subiu para a região da Judéia. Queridos, e sempre, né, que Jesus ia, para onde Jesus ia, uma multidão o seguia. E sempre que Jesus tinha oportunidade, estava ensinando a eles. E nessa ocasião, Jesus estava ensinando, diz a palavra. Queridos, e ali Jesus foi interrogado acerca do divórcio. Poderosíssimo esse texto também, te encorajo a ler por inteiro, né? E ele questionado acerca do divórcio, Jesus falou, olha, resumindo para vocês, tá? Ele disse, ó, o que Deus uniu, não separa o homem. Disse mais, olha, depois quando ele estava em particular com os discípulos, ele disse o seguinte, ó, o homem e a mulher que deixar, então vamos lá, o homem que deixar sua esposa, a mulher que deixar o seu esposo e se casar com outro, estará cometendo adultério foi o que ele disse, com relação ao outro, né? Então ele disse, então não faça isso. Se você se casar novamente, você estará pecando contra o seu cônjuge, né? Que você se separou. E do versículo 13 ao 16, Jesus vai falar acerca de... nós vamos perceber, né, na leitura, Jesus abençoando as criancinhas, queridos. É o que acontece aqui. Uma outra coisa muito importante que acontece também aqui no capítulo 10, ele vai falar acerca do jovem rico, tá bom? O jovem rico, você lembra dele, chega para Jesus, pergunta, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, bom só há um, que é Deus. Mas resumindo, ele dá todas as coordenadas, e quando diz para o jovem rico para vender tudo o que tinha, né, e vir segui-lo, queridos, ele se entristece, a palavra diz que ele se entristece e sai, e é quando Jesus vai falar, queridos, acerca de que é muito difícil, né, um rico entrar no reino dos céus, porque ele confia nas riquezas. Então vai ser mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E como é que termina então o capítulo 10? Todos esses pontos falados no capítulo 10, tá bom? Jesus vai anunciar, né, queridos, a sua morte e ressurreição aqui também no capítulo 10. E a palavra vai dizer, queridos, que quando ele chegasse em Jerusalém, aí ele fala de novo, tá? Eu comentei com vocês que seria no capítulo 9, desculpa, é aqui no capítulo 10, tá bom? Que ele vai dar mais detalhes falando acerca da sua crucificação, da sua ressurreição, é aqui. Queridos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles também começam a levantar uma enquete aqui, para quem iria sentar ao lado de Jesus naquele grande dia, quando subissem aos céus, tá bom? E aqui levando um debate muito grande. Mais uma vez o Senhor diz acerca de quem é o primeiro, quem será o maior no reino dos céus. Ele diz, olha, aqueles que quiserem ser o maior, que sirva a todos, porque nem o Filho do Homem, ele diz isso, ó, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Jesus fala isso com muita veemência aqui também, e diz, inclusive, ele veio para dar a vida em favor de muitos, né, queridos? Ele fala isso.
E finaliza o capítulo 10, Jesus curando o cego Bartimeu. Lembra do cego Bartimeu? Ele ficava ali às margens, né, queridos, da estrada, mendigando. E a palavra diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, queridos, mandando ele se calar. Mas ele não se calou, como o texto diz, né, queridos? Ele insistiu. Jesus ouviu ele, né, na verdade, e pergunta para ele: ei, o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E ali o Senhor diz para ele: olha, então vá, a tua fé lhe curou. Imediatamente ele enxergou, queridos, e quando ele passou a enxergar, começou a seguir Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui no nosso devocional. Olha, pensa em 2 capítulos que vale a pena você meditar profundamente, como eu faço sempre antes de chegar aqui, e você anotando palavra por palavra, assim, eu digo no sentido de frisando, sabe, e realmente meditando. É algo bem poderoso, queridos. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, e sabe, sempre que você menciona ela produz um resultado. Sempre que você abre para você ler, ela vai falar com você. Então, que você entenda isso e priorize isso na sua vida cada dia mais, tá bom? Um grande abraço para você. Nós vamos dando continuidade até Apocalipse, tá bom? Vamos juntos nessa jornada aí. Crescimento, leitura total da Bíblia. Tchau, tchau.